exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cultivando a Felicidade 3.1. Lembra? Lembro. 3.1. Ó, tá aqui, ó, o cenário novo. Cenário novo, tudo novo. E esse episódio hoje a gente vai falar sobre um livro muito importante. Primeiramente, né? Você que tá chegando agora, que você nunca esteve no nosso podcast, seja muito bem-vindo, se aconchegue. Muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches. E eu sou o Fábio Miquio, estamos muito felizes de recebê-los aqui com a gente hoje. E no nosso Cultivando a Felicidade 3.1, cada dia a gente fala de um tema diferente. E o que a gente trouxe para falar hoje? A gente vai falar sobre um livro. Como sempre, é um livro ou um filme que a gente se inspira para trazer um conteúdo para vocês. E o livro de hoje é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica especializada em geriatria e cuidados paliativos. Ela escreveu esse livro, que é fantástico e que traz muita luz sobre essa questão de cuidados paliativos. A morte é um tema muito polêmico, né? É difícil as pessoas aceitarem conversar sobre isso. Né, Na verdade, a gente não quer falar sobre ela, né? Eu vejo assim, eu desde pequena fui educada a trabalhar com a morte. Não que eu trabalho com morte também. Mas, assim, a minha mãe sempre ensinou. Eu lembro assim, quando eu era pequena, eu tinha uns 7 anos, estava começando a ler. Meu primeiro livro foi Quem Tem Medo da Morte. Olha só. Foi um livro assim que ela já veio preparando a gente. Então, a gente quer trazer hoje esse podcast, a gente não vai falar só de morte, né? Vamos se preparar para a morte. Não é isso. Esse livro, ele traz o cuidado que a pessoa tem que ter, entendeu? O cuidado que nós temos que ter com a morte, mas assim, é um cuidado que você vai ter com a sua vida para chegar numa morte boa, Exato. Né? Então a gente vai trazer aqui para vocês alguns conceitos. Posso começar com os conceitos aqui? Pode, vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto, porque a gente não tem muito tempo, tá? Então assim, eu quero trazer para vocês 3 conceitos, tá? O primeiro é ortotanásia, distanásia e eutanásia. Esse não tá no nosso script, né? Mas eu achei meio importante falar isso. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês. Posso explicar? Claro. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó. Quando a gente tá falando de cuidado, que a gente fala... a pessoa chega num processo da vida... Você já deve ter ouvido falar de morte cerebral. É quando o seu cérebro já não funciona mais, né? Só que o seu corpo ainda está vivo. Então, a pessoa é induzida a colocar aparelhos para manter a vida ainda, né? Então a gente fala de entubar, de colocar no oxigênio, manter a pessoa viva. Esse processo de prolongar a vida da pessoa chama distanásia, tá? Então assim, eu tenho a morte certa, não tenho como melhorar desse processo, só que meu corpo ainda não terminou todas as conexões que ele tem que desconectar. Então, a gente passa por distanásia. Deixa eu ver se eu entendi, Fio, o que você está me falando. Eu não preciso estar só no estado vegetativo para ter a distanásia. Eu posso estar no estado já terminal, mas assim, não tem. Isso significa que não tem mais volta, mas os médicos fazem de tudo para que prolongue minha vida. Então, dá morfina, faz a ressuscitação, né, da parada cardiorrespiratória. Que não deixa a coisa acontecer. Isso. Né? Ele te conecta à vida, é aquele negócio, eu não posso desapegar. Né? Não vou desapegar. Então, a gente tem esse prolongamento. Isso é a distanásia, que eu não permito que encerre o processo. É que o médico, ele tem essa filosofia, né, de prolongar a vida a todo custo. E é muito nobre esse objetivo. Mas nem sempre ele está atento ao que o paciente está sentindo. Ou então, ele não pode. Né? Que, por exemplo, é o que eu ia falar da eutanásia, né? A eutanásia em alguns países são permitidos. Por exemplo, a pessoa que tem uma... Gente, eu fui no extremo mesmo, tá? Na morte cerebral, é o extremo de um quadro clínico. Então, a pessoa que tem uma morte cerebral, em alguns países, permitem que sejam desligados os aparelhos, que é o processo da eutanásia. Eu acabo com o processo e não dou o prolongamento da distanásia. Né? Então, alguns países acontece isso. Claro, vou puxar aqui para o meu lado. Na medicina veterinária, a gente também tem esse processo.
Quando a gente vê que o animal não está respondendo... Ah, tem um bom exemplo para usar. Sim, né? vamos lá. Vou usar o meu exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho um paciente, ele não tem melhora, né? Não tem como melhorar. A gente passa para o tutor isso, tá? Ó, seu filho não tem como melhorar, não sei o que, não sei o que lá. E aí, nós esperamos a autorização para eutanásia, entendeu? Então, o médico, no caso, sou eu posso fazer eutanásia. Mas o tutor não está preparado para esse desapego. Então, ele faz o processo da distanásia, entendeu? De prolongar. Não, mas vamos tentar mais uma medicação, vamos tentar mais isso, e vai tentando, entendeu? E não tem melhora. Não tem melhora. Então, isso é um processo de distanásia. Então, deu para entender aqui, eutanásia, distanásia. E agora a gente vai entrar no livro, né? Agora que tá tudo resolvido, vamos entrar no livro. A gente vai falar da ortotanásia. Nossa senhora, quanta tanásia aí, né? Mas a ortotanásia é referente à boa morte, não é isso? Isso, exatamente. Então, assim, é o processo que eu vou ter para ter uma boa morte. Essa boa morte não começa no diagnóstico, antes do diagnóstico, quando dá o diagnóstico, né, na verdade. Né? Bom, eu acho que começa bem antes do diagnóstico. Eu acho que a gente estava conversando sobre isso, e a ortotanásia é dita que é no momento do diagnóstico. Você está sabendo que você tem um problema que não tem cura, então você vai trabalhar com a boa morte, né? Que a gente vai falar dela aqui para vocês. Mas eu acho que começa antes. Começa na sua qualidade de vida. Eu acho assim, você já nasce com a... Até eu tava falando pra ele, tem uma música que ele fala assim, uma certeza você tem, assim que você nasce, você já começa a morrer. E é isso que acontece, né? Então, a ortotanásia é o trabalho que você vai ter para você ter uma boa vida, certo? Então, funcionaria assim, Fê. A ortotanásia... você não vai usar de recursos técnicos da medicina para ressuscitação, você não vai usar nenhum recurso medicamentoso para prolongar, você vai respeitar o processo da pessoa no momento que ela está. Quer ver um exemplo? Quando chega um momento, assim, num determinado estágio de uma fase terminal, o paciente ele não quer mais comer. Sim. Né? Isso é normal, ou beber água, isso faz parte do processo dele e tem até uma explicação para isso. Só que o que acontece quando não há ortotanásia? O médico coloca sonda, coloca um monte de recurso para a pessoa continuar se nutrindo. Na ortotanásia isso não acontece, isso é natural. Então vamos deixar correr naturalmente, sem nada artificial para prolongar essa vida. E muitas vezes uma vida de sofrimento. Eu vou dar um exemplo da minha família. Né? A minha avó praticou a ortotanásia. Né? Ela teve problema no fígado, né? Muitos anos ela veio com problema, só que chegou uma hora que não tinha o que fazer. E aí o médico falou pra gente, não tem o que fazer. E ela falou assim, mas eu quero ficar na minha casa. Eu não quero ficar em hospital, eu não quero... E a gente foi respeitando o limite dela, o que ela queria, né? Então, assim, ela chegou uma fase que ela não comia, que ela não bebia, ela não queria. Eu lembro uma vez que me ligaram e falaram, hoje ela não quis comer nada. E ela não resistiu a uma coxinha. Aí eu passei num lugar que eu sempre levava a coxinha para ela daquele lugar. Passei, comprei uma coxinha, fui na cozinha, dividi em duas, né? Sentei do lado dela e fui morder a coxinha. Ela falou, o que você tá comendo? Aí eu falei, coxinha. Ela, eu falei, não, você não vai comer não. Ela, não, só um pedaço. Eu falei, não, você tem que comer sua comida, você não vai comer isso não. Brincando com ela e tal. Ela, só o frango. Aí eu tirei o frango da coxinha e ela comeu o frango. Entendeu? Então, assim, esses momentos é o que faz a parte da ortotanásia. A gente sabe que aquilo vai ser um fim. Não tem, a gente vai se despedir. Vamos se despedir em grande estilo? Exato. Vamos guardar coisas boas? E é isso, respeitar as vontades, os desejos. Eu quero falar com fulano, mas você brigou com fulano a vida toda. Não, mas eu quero falar com ele. Vamos respeitar isso. Né? A pessoa tem um sentimento, ela tem desejos. E nessa fase, parece que não.
mas a pessoa tem uma lucidez muito grande. Ela começa a pensar em um monte de coisas da vida dela. Ou tem lucidez, eu acho que não vai passar na porta, né? Então, deixa eu arrumar os erros aqui. Então, a pessoa, quando o médico, né, a equipe médica fala, vamos praticar ortotanásia, a gente vai respeitar o processo natural da morte até que ela ocorra de fato. Então é isso, né? É bem isso. Ortotanásia é bem isso, né? E aí, vamos praticar a ortotanásia? Vamos. Opa, com quem? Não, eu já venho praticando, tá, gente? Eu me preparo pra minha morte já. Eu não sei se vocês fazem isso, né? Mas eu me preparo pra minha morte. Eu falo, matei meu pai, minha mãe. Eu preparo a morte da minha mãe, do meu pai. Aí outro dia até minha irmã me ligou. Ô, Fê, a minha sogra fez um plano funerário pra mim. Ó, que legal. Aí ela falou assim, Fê, chegou a carteirinha. Eu falei, carteirinha? Ah, do seu plano funerário. Eu falei, ela tá mais preparada que eu. E aí a minha irmã me ligou um dia e falou, Fê, eu tenho plano, seguro de vida e meus pais estão incluídos como beneficiário de morte. Então, se eles morreram, meu plano... Aí a gente tava rindo disso, né? Então, a gente se prepara, a gente tem que se preparar, né? E às vezes a gente se encontra com pessoas, não é, que tá passando por esse processo da morte, né? Que eu falei da minha avó, né? Eu não chego lá chorando, né? Sofrendo. Não, ela tem que passar por isso de uma forma natural. Ainda há vida, né? Tem vida ainda. Então você tem que aproveitar esses dias, né? Exato. Eu acho que é isso. Mudando um pouquinho o tema agora, é importante falar que o cuidado paliativo tem sempre a visão de assim, ó, o médico fez tudo o que podia por aquela pessoa, ela tem câncer, por exemplo, já não tem mais medicação, não dá para fazer cirurgia, não compensa, ou não, é muito arriscado, já fez quimio, já fez rádio, já fez tudo o que podia, agora eu não consigo fazer mais nada. E aí passa para os cuidados paliativos. Normalmente é essa concepção que a gente tem. E a Ana Cláudia veio trazer um conceito diferente quando se trata de cuidados paliativos. Não, o cuidado paliativo não é como quando não tem mais jeito. Quando uma pessoa é diagnosticada, por exemplo, você teve um ataque cardíaco muito grave. É uma situação de risco, pode ser que vá complicar. Então, vamos começar o cuidado paliativo agora. Vamos supor, outra pessoa foi diagnosticada com um câncer super normal, assim, que já tem muitos casos de cura, de reincidente, de remissão, mas mesmo assim, como existe a possibilidade de se prolongar isso e levar a uma situação mais complicada, o cuidado paliativo começa agora no diagnóstico. Ah, mas está muito pequenininho o câncer. Não importa, porque todo o processo que a pessoa vai passar, só do baque de você receber um diagnóstico que você tem um câncer, isso já abala muito a pessoa, não os importa familiares. Onde seja, né? Não Pode importa. ser, você tem um câncer na unha do dedinho. Isso mexe com a pessoa. Mexe. Então, toda essa pressão psicológica, a pressão social, né, da família, a pressão que a família sente diante desse diagnóstico, todo o processo de tratamento, no caso do câncer, químio, rádio, uma eventual cirurgia, aí aquela dúvida, aquela decisão, faz ou não faz a cirurgia, se faz, tem uma chance de remover o tumor, mas vai ter que remover uma parte muito grande de tecido de outras partes, vai mexer com a funcionalidade, com a qualidade de vida, toma essa decisão, não toma a decisão. Quando a gente tem o cuidado paliativo, tem toda essa assessoria junto. Não é só a questão do tratamento médico, da quantidade de vezes de químio, de rádio, qual é a medicação. Não é essa parte técnica. É tudo que envolve a pessoa. O médico, o cirurgião, a pessoa que está cuidando do problema, cuida da doença. O cuidado paliativo cuida da pessoa e dos seus familiares. Então, por isso que essa concepção de que cuidado paliativo começa no dia do diagnóstico, muda tudo, né? O que a gente está acostumado a falar sobre cuidado paliativo.
E a gente tem que ver assim, que a gente sempre acha que o cuidado paliativo, o cuidado com a outra pessoa, é você ter a empatia por ela, né? Isso. Você chegar, sentar, chora, eu choro também. E não é bem isso, né? Não, a coisa muda. Eu acho que você tem que ter empatia sim, né? Claro, todo mundo tem que ter. Mas na hora desse cuidado, a palavra é outra que a gente tem que usar. Exato. Não é? A palavra que a gente tem que usar é compaixão nesse momento. Uhum. Entendeu? É ter compaixão. Por exemplo, empatia é você ver que a pessoa tá no fim do poço, você vai lá, pula, fica no fim do poço com ela, chora, xinga, todo mundo tem que xingar. Empatia, a compaixão não. A compaixão é você ver que a pessoa tá passando por uma dificuldade. Eu dei o caso da minha avó, né? Todo mundo sabia que ela ia chegar... como é que eu falo? Morre, não morre? Ela ia desencarnar, morrer e tal. Então, falecer, como diz o finado, virou finado, né? Bateu com as botas. Bateu as botas. O meu marido que fala, é o finado fulano. Eu falei, no começo eu não entendia, né? Depois eu comecei, finado é porque finalizou ali o processo do cara. Então, assim, quando você chegava na minha avó, eu via a situação. Né? Lógico que eu ficava triste, sentido, você fica pensando, não vou ter mais e tal. Tá lento, Emociona, Nossa. Né? E aí você para e pensa assim, sabe? Eu não posso transparecer isso pra ela nesse momento, porque é um momento final. Então, nesse momento final, a gente tem que ter a compaixão, entendeu? Que nem eu lembrei da coxinha. Eu lembro dessa cena, ela me xingando, querendo me bater. Eu animei ela naquele momento, entendeu? E é isso que é. A compaixão é você estar do lado de fora, firme nos seus sentimentos, olhando a situação e dando a força para a pessoa. Como é que a gente pode ajudar uma pessoa se a gente se envolve tanto, se coloca no lugar da pessoa, começa a sentir as dores que a pessoa tem, pensar, nossa, quanto ela está sofrendo, e você se envolve tanto que você sofre junto? Como que você consegue cuidar de uma pessoa assim? E você não se cuida, porque Exato. Quando você tem empatia, você tem parece que você suga o que a pessoa tem. Então você não vai ter força para ajudar ela. Aí chega num ponto que existe um sintoma, um problema que a pessoa sente, que é a fadiga por compaixão. Esse compaixão, para mim, não encaixa bem. Para mim, é fadiga por empatia. Porque a compaixão é isso que você está falando, né? Que você não se joga no buraco para sofrer junto com a pessoa dentro do buraco. Você tem que ficar lá na beirada, com a cordinha, segurando, com os pés bem fincados. Vem subir! Vem junto, vamos lá, você vai conseguir. Quer dizer, eu enxergo você, eu entendo você, eu compreendo o processo que você está passando. Eu sei que você está com dor. Eu sei que você está com dificuldade de se reconciliar com um parente que você não vê há muito tempo, que vocês tiveram uma desavença, mas você quer fazer essa reconciliação? Vamos lá, eu te ajudo. Vamos conectar no celular aqui, vamos fazer uma chamada de vídeo, eu te ajudo. Não, e até um momento, né? Eu não passei por um problema muito grave, mas assim, eu lembro uma vez que eu fui diagnosticada com arritmia complexa. O médico falou assim, você tem arritmia complexa, você precisa operar. Aquilo foi um choque pra mim, eu tava sozinha no médico, não sabia o que fazer. Falei... Você fica sem chão, né? Eu falei, é coisa do coração. Eu falei, que é? Ele falou, aí ele virou pra mim e falou assim, você não pega uma vassoura na mão, que você pode ter uma parada cardíaca a qualquer momento. Meu Deus do céu. Não, eu sozinha. Você não quer nem sair do lugar, né? Eu falei, não vou nem respirar. Aí eu cheguei em casa, né? Eu falei pra minha mãe, o médico falou isso. Aí minha mãe, não, a gente vai consultar outro médico. Mas por ver das dúvidas, não varre a casa. Aí, beleza. Fiquei em repouso e tal, não sei o quê. Marquei com outro médico. Aí eu lembro que demorou pra ir no médico. Aí minha mãe não me soltava. Eu ia no mercado, tinha que ir no mercado com ela. E minha mãe, gente, era uma peste. Porque nesse dia no mercado, olha só, eu falei pra ela, mãe, eu vou levar um negócio no carro. O que ela fez? Ela foi lá no balcão de informações, falou pra mãe, moça, eu perdi minha filha, você chama ela? Aí a moça, é pequena. Não, ela é pequena. E, momentos que você vai recordando, que nem assim, eu tive um diagnóstico, né, que eu fiquei preocupada e ela veio com a compaixão, entendeu? E eu lembro assim, que aí eu cheguei no balcão de informações, aí a moça da informação, pois não que você deseja? Eu falei, minha mãe.
Ah, você não era pequena? Eu falei, né? Foi um dia, né? Fui. E aí, quando a gente foi pro carro, né? Ela foi rindo o caminho inteiro, né? Empurrando o carrinho e tal. Aí ela foi pôr a compra no carro. Aí ela falava assim, ai, Fernanda, se esse diagnóstico estiver errado, eu vou te matar. Porque, olha, eu tenho que fazer tudo sozinha, você não pode fazer nada. Não sei. Então, assim, isso é animar. Que nem eu lembro da situação, eu tava preocupada e ela vem com compaixão fazer isso. Então, isso é uma forma da gente ver compaixão também. Quer ver outra forma também, Fê? O silêncio. A gente acha que tá do lado de uma pessoa que está passando por um processo difícil, você tem que ficar falando para ela, você viu que o tempo tá bom? Você viu que o meu time ganhou? Parece que a gente tem que ficar falando, tem essa ansiedade de querer falar para animar a pessoa, porque a gente acha que isso vai estar ajudando. E muitas vezes uma pessoa que está numa fase terminal, uma fase difícil, de uma doença incurável, ela quer ficar sozinha não, em silêncio. Em silêncio. Ela está refletindo, ela está avaliando as coisas da vida dela, ela não quer ficar falando, ou alguém que fique falando com ela. Então, perceber isso é um momento de compaixão também. Às vezes a pessoa precisa desse silêncio, porque muitas vezes ela está avaliando assim, mas por que isso foi acontecer comigo? Que injustiça, eu estava na melhor fase da minha vida, por quê? E muitas vezes a pessoa não entende o que está acontecendo, ela fica com raiva, ela fica com culpa, ela começa a avaliar tudo isso. E nessa hora que você tem que trocar. Exato. Não é? Por quê? Tira esse porquê. Tira esse porquê. E é verdade, essa hora que a gente tem que trocar. Porque quando a gente fica nesse negócio de culpar o mundo, todo mundo é culpado, a gente fica no porquê. Por que comigo? Por que eu? Por que com a minha família? Por que tinha que acontecer isso? Por que essa doença? Ou por que agora, nesse momento? Então, quando você tá ainda pensando, por quê? Você não sai dessa zona, né? E você tem que trocar pelo... Para quê? Então, para que eu passei tudo isso na minha vida? Porque aí vem uma autoanálise da situação. É isso. Né? Tudo na nossa vida a gente aprende. Não é só uma vitimização da situação, né? Você faz uma avaliação, você fala, nossa, quanta coisa eu passei na minha vida, né? Quantas coisas boas eu vivi na minha vida. Para que foi tudo isso, então? E eu estou nesse momento agora. O que eu posso deixar para as outras pessoas? Qual o meu legado para as outras pessoas? Desculpa. Não, e o que eu aprendi com tudo isso? Né? Não fica remoendo um passado ou numa situação assim de vítima de uma situação, mas tira o melhor proveito disso. E isso é uma coisa que a gente tem que pensar bastante, sabe? Não importa o que você faça da vida. O que você tem que sempre pensar, qual vai ser o seu legado? Como vão lembrar de você? Aquela pessoa chata que infernizava a vida de todo mundo? Então, vamos mudar isso. Sabe? Tem muita gente assim, eu conheço várias pessoas, que você pensa assim, nossa, aquele fulano vai vir aqui, que saco. Então, qual o legado que ele tá trazendo? Aí fala assim, mas é coisa tua. Aí você guarda, aquele fulano, ou também acha, ou tem a mesma opinião do fulano. Entende? Então, qual o seu legado? O que você quer que as pessoas lembrem de você? É o para quê. Uhum. Para que eu existo? Para que eu vivi a minha vida? Qual foi o sentido da minha vida? Então, isso a gente tem que parar para pensar. Nem muita coisa acontece na nossa vida que você fala assim, por que comigo? O porquê comigo você tá na vitimação. Uhum. Então, assim, aconteceu, tá, pra que aconteceu isso? Vamos entender por que tá acontecendo isso agora na minha vida. Você muda o enfoque. E aí, o que você chega num problema que você tem, você pega esse problema e transforma numa evolução de vida. Exato. Essa é a forma de se encarar a vida. Exato. Né? E a gente tem que entender que a vida é esse momento agora. A pessoa não adianta, por mais que ela tenha comido errado, tenha feito qualquer coisa, ela não muda isso que ela já viveu e as consequências que ela está passando. Então vamos tornar esse momento um momento significativo. E a Ana Cláudia fala uma coisa muito legal. Ela fala assim, se você não tem mais anos de vida, coloque mais vida nos anos que você tem. Olha que legal. E se a gente reportasse para a gente agora?
nós não estamos, a princípio, em cuidados paliativos. Não sabemos ainda, não tivemos o diagnóstico. Não temos. Não temos. Né? Mas e se a gente cuidasse da nossa vida com esse sentido? Não, mas vamos pensar assim, você não tem um diagnóstico, mas eu vou te dar um diagnóstico agora. Ô, louco! Não, ela é veterinária, o que ela tá querendo dizer com isso? Não, pensa só, quantos anos você tem? Eu tenho 55. Você acha que você vai viver até quantos anos? Pelo menos o dobro. O dobro? 100 e Tá. tanto. Nossa. Eu quero. Então, por exemplo, você já tá na metade. É. Você acha que daqui pra frente você vai viver como? Melhor do que eu vivi antes, com certeza. Então, essa é a ideia. Entende? Não importa se você tem um diagnóstico, não importa se a gente vai fazer a ortotanásia, não é isso. O que a gente tem que fazer é viver bem o agora, entendeu? Você teve mais uma chance de vida. Tem gente que fala assim, por que você acorda feliz? Eu acordo feliz todo dia, não tem um dia que eu não acordo feliz. Eu até falo, eu acordo feliz porque eu olho pro meu marido e falei, graças a Deus eu tenho alguém pra infernizar hoje. Coitado do André. Não, ele sofre, gente, ele sofre na minha mão. Infelizmente é a realidade dele. Ele não rezou direito, casou comigo. Então assim, eu acordo já infernizando ele, brincando com ele, a gente ri o dia inteiro. Então assim, eu já acordo feliz, né? Então, por que você não consegue acordar feliz? Porque você tá no porquê. Entendeu? Então assim, imagina só se hoje é o seu último dia de vida. Entende? Então assim, faça o dia que você acorda, amanhã, por exemplo, acordei. Vamos fazer desse dia o melhor dia da minha vida. Porque um dia vai ser o último, não é? A gente não sabe quando. Não sabe quando. Pode ser por uma doença ou pode não ser. Ou pode ser na velhice, ou pode ser... Que nem tem tanta gente jovem que tem infarto hoje em dia. Do nada. O cara é saudável, tudo e tem. Então você não sabe quando vão chamar sua ficha lá. A sua senha vai sair um dia. E pensa, né? Um médico que cuida de pessoas, né? Que faz essa função de cuidados paliativos, ele ouve um monte de histórias dos arrependimentos que a pessoa teve, de não ter falado eu te amo. Eu te amo. Me perdoa, ou eu te perdoo. Fazer Ho'oponopono. Perdão, eu te amo, sou grato. Isso. Então a pessoa chega numa fase final da vida com uma série de arrependimentos do que ela não fez. Por que a gente... E aí elas correm, né? Porque então eu quero falar com fulano, quero pedir desculpas, quero dizer para minha filha que eu a amo e não sei o quê. E por que a gente tem que esperar esse momento? Por que a gente não vive isso agora, então? Já liga para a pessoa e fala, não, eu te amo. Sim. Eu gosto de você. E não deixa virar no mesmismo, né? Porque assim, tem gente que fala, eu te amo, mas ele fala assim, te amo. Da boca para fora, da boca para fora, não é isso. Não. Você tem que sentir aquilo, falar aquilo, expressar aquilo. Mas eu tenho vergonha. E daí? Nossa, e daí? Você vai ter vergonha no último dia da sua vida para falar? Não vai ter mais. E às vezes você não vai nem conseguir falar com a pessoa porque ela está viajando, ela está... Enfim, não deu tempo. Não deu tempo, E aí, isso vai morrer com você, né? Você não ter dito uma coisa tão importante, uma pessoa... E quando você tem... A gente até fala, né? Você vai ver quanto dói uma saudade, né? A gente sempre tem esse ditado, né? E é verdade. Quando você perde alguém, você fala assim, nossa, eu queria ter 1 minuto mais com essa pessoa para eu falar eu te amo. Então, você tem o resto da sua vida agora. Entendeu? Para de orgulho, para de achar, que vergonha, né? Eu sempre falo pro meu marido, né? Eu acabo conversando, eu te amo. Ele fala, eu também. Eu falei, você também se ama? Ele, não, você entendeu? Ele tem vergonha, entendeu? Mas tem um bloqueio para falar, A gente tem eu não tenho esse bloqueio porque minha mãe me criou assim, meu pai me criou assim. Mas hoje a gente é libertado, né, na minha família. Mas tem gente que não tem essa intimidade. Eu lembro que quando eu comecei a namorar meu marido, ele chega para ele, oi, tudo bem? Falei, pô, pai? Falei, que estranho, né? Eu achava estranho, né? Mas são homens, né? Eu falei, dá um beijo lá no seu pai. Não, e é verdade, né? Então, assim, você tem que criar esses momentos, né? Tem que se libertar desse negócio de vergonha. É sua família. Você ama mesmo, eles te amam tão
demonstre isso. É mais fácil a gente xingar o outro do que dizer que ama. É né? verdade. Você não tem vergonha de xingar, mas tem vergonha de falar eu te amo. Pois é. Né? Então, é isso que... Assim, o recado que fica para mim é essa mensagem. Coloque mais vida nos anos que você tem pela frente. Eu acho que esse é uma das maiores lições que esse livro me trouxe. E o livro me trouxe assim, que a morte é um dia para ser vivido, né? E para você viver a morte, você tem que ter vivido. Então você tem que ter a vida. Então para mim cada dia você tem que viver com intensidade. Porque quando ela chegar, você vai falar assim, que nem a minha avó. Minha avó, ela morreu com, a gente acha, quase 90, cara. Quase 90. Minha avó dançava, ia pro bingo, namorou. A gente fala assim, vó, tô indo aí. Ah, mas você vem rápido porque eu tenho um compromisso. Olha. E era assim, né? Então, esse foi o legado que ela deixou, a memória que ela deixou pra gente. Memória de família, memória de falar, eu te amo. Ela sempre falou isso, falava que a melhor família do mundo era dela. Coitada. Ela era iludida. Mas assim, ela deixou esse legado pra mim. Então assim, ela viveu intensamente cada dia. E até no dia dela morrer, ela viveu intensamente também. E ela escolheu a roupa que ela ia no velório. Olha que legal. Então assim, ela viveu. Então é isso. Não adianta eu falar assim, tive um diagnóstico de câncer e tal, né? Acabou. Não, acabou não. Você tem hoje, você tem amanhã, você não sabe quando que vai acabar. Exato. Então, viva. Você tem a oportunidade de reciclagem todo dia. Todo dia você acorda, é um novo dia. Bora. É isso aí. Acabamos por Acabamos. hoje? Então, gente, viva a vida. Sejam felizes. É o mais importante agora. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau gente.